Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Revelado em Visão. O título do canal surgiu devido ao exame feito sobre o ministério profético de Ellen G. White. Lendo seus livros, encontramos muito a frase foi-me mostrada em visão, e então, para que o canal fosse mais fácil de se achar e bem pronunciar, apenas colocamos Revelado em Visão. No entanto, a ideia é mostrar o contrário, de que não foi revelado em visão, foi tudo pesquisado em livros. Portanto, nesse canal analisamos os livros de Ellen G. White, descobrimos de quais livros ela copiou os textos e analisamos sua pretensão profética. O primeiro livro que vamos analisar é o livro Patriarcas e Profetas. É o livro da série Conflito dos Séculos, que são Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado das Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Nessa série, vamos apenas tratar de patriarcas e profetas. E, ao estudá-lo, dividimos em 6 partes. Agora, vamos começar com a parte número 1. Vamos tratar nesse vídeo de que Ellen G. White se proclama mensageira. Também trataremos de que ela é acusada de plágio. E por último, vamos ver as evidências dos plágios ou de plágio. Comecemos com a primeira parte. Ellen G. White se proclama mensageira. Em 1905, ela foi chamada por alguém de profetisa. No entanto, ela falou assim: minha obra inclui muito mais do que esse nome significa. Portanto, a partir daqui podemos ter uma ideia de que ela não se proclamava uma profetisa. Para ela, essa qualificação era menos. Ela se considera muito mais do que o nome profetisa significa. Então, como ela se proclama ou como ela se intitula? Ela se intitula de a mensageira do Senhor, porque ela sente-se na responsabilidade de transmitir as mensagens que Deus dá a ela. E essas mensagens são as comunicações ou a comunicação com mensageiros celestiais. Talvez seja daí que ela se arroga mais do que profetiza. Mais tarde, ela escreveu: sou instruída de que o Senhor, por seu infinito poder, notem, preservou a mão direita de sua mensageira. Ela está dando ênfase ao seu ministério. Quem sabe, por esse motivo, ela se considera mais do que profetiza. Ao relatar de que Deus mantém a sua mão, a mão da mensageira, ela diz que Deus dá a verdade para ela e ela escreve como Ele ordena que ela escreva. Então, Deus dá a mensagem para ela, Deus então manda ela escrever e ela escreve pela ordem do Senhor. Ela escreve, segundo as próprias palavras dela, em periódicos e livros. Ela escreveu isso em 1906. Ela chega a admitir de que, de mim mesma, não poderia ter produzido o arsenal literário que ela tem. Ela diz que o Senhor a ajudou enviando o Santo Espírito. Daí ela coloca os seus escritos num patamar de inspiração do Espírito Santo. Ela chega a dizer que os seus livros contém as instruções dadas pelo Senhor. Portanto, dá a ideia de que não existe pensamento humano, não existe nada ou cópia ou qualquer contato com obras humanas. As suas obras, os seus livros, estão baseados no Espírito Santo, trazendo mensagens, enviando os anjos celestiais. Ela chega a dizer mais, diz que essas instruções são dadas pelo Senhor, são instruções que vêm do céu. E então ela encerra o assunto dizendo: resistirão à prova da investigação. Ou seja, ela colocou um desafio. É por isso que nós estamos com o propósito de, nesse canal, fazer o exame dos escritos dela. Realmente os escritos dela são inspirados? Realmente os escritos dela não têm elementos humanos? Realmente os escritos dela não têm nada, pensamentos e ideias de outros escritores? Bem, nós vamos fazer esse exame juntos. Mas para que nós possamos prosseguir, é necessário que nós pontuemos algumas coisas.
Os pontos principais do que vimos até aqui são os seguintes. 1. Ellen White se proclama mais do que profetiza. Vocês leram comigo as palavras dela mesma, se autoproclamando, se autodefinindo, mensageira, tem comunicação com seres celestiais, etc. 2. A senhora White disse que recebia comunicações de seres celestiais. 3. A irmã Ellen afirmou que Deus revela essas comunicações para ela escrever nos livros. E 4. Ela desafiou testar seus escritos. Tendo isso em mente, agora vamos entrar no exame dos seus escritos. Ellen G. White é acusada de plágio. É necessário que nós façamos algumas definições para que fique na nossa mente o que realmente Ellen G. White fazia. Dentre as muitas definições, escolhemos as mais comuns e fáceis para que nós possamos compreender. Um plagiador é alguém que pega escritos dos outros e os passa como seus. É como se fosse Dona Maria pegando a receita do bolo de Dona Joana e diz que é dela na frente das amigas. Não diz que essa receita pegou da amiga. Seria mais ou menos isso. Outra definição, simplória, mas também que nos ajuda a entender plágio, é imitar pensamentos de outros sem dizer a fonte. Ou seja, alguém copia algo semelhante, alguém pega a ideia, pega o pensamento, pega o conceito e não diz de onde pegou. Isso dá a ideia de plágio. Tendo isso em mente, fazendo um exame dos escritos de White, encontramos no livro Educação muitas citações. Observem comigo que coisa semelhante. No livro Educação, na página 118, ela diz assim: a águia dos Alpes é muitas vezes açoitada pela tempestade nos estreitos desfiladeiros das montanhas. Quando a pessoa leu esse livro pela primeira vez, essa passagem, imaginou, nossa, Deus ele revelou isso para Ellen G. White. Um anjo falou isso para ela. Ela teve uma visão e Deus falou isso para ela para escrever para nós. Na realidade, não foi isso. Essa passagem ela pegou de Daniel Mort, do livro que acabamos de mencionar, Our Father's House. Observem comigo, analisem que a cópia é exata. Palavra por palavra, ela pegou lá do livro de Daniel Mort e colocou no livro Educação, não dizendo de quem era, não dizendo de onde pegou, etc. Exatamente como atua um plagiador. Ele pega os escritos dos outros e os passa como seus. Não diz a fonte, não diz com quem pegou, quando pegou, etc. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Na época, poucas pessoas puderam perceber isso. Mas agora, nessa época de investigação, conseguimos encontrar quase tudo. E aqui está claro de que ela copiou 100%. Ela não só imita, ela copia ipsis literis, cada letra, cada palavra. Do mesmo livro, ela copiou outra ideia para o seu livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 3. Ela escreveu o seguinte, na página 322. Cristo busca os homens aonde os possa achar, nas ruas, em casa, nas sinagogas, à beira do mar. Ele trabalhava o dia todo pregando às multidões. Esse texto é muito bonito. Mostra do empenho de Cristo, do seu amor, da sua busca, do seu trabalho missionário. Porém, esse texto não foi mostrado em Ellen G. White em visão. Esse texto ela pegou de Daniel Mort, do livro Cenas das Noites Bíblicas, a página 334. Observem, acompanhem a cor verde. As palavras são iguais, com uma pequena diferença. As duas primeiras palavras, nos dois quadros vermelhos. Lá em cima Cristo e aqui embaixo ele. Ela simplesmente trocou a palavra. É justamente isso que um plagiador faz. Ele não diz de onde pega, ele não diz com quem pegou, ele não aponta o originador, mas ele passa algo dos outros como sendo dele. Um terceiro exemplo que nós vemos
está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Ellen G. White pegou a ideia de outro livro chamado O Grande Professor, ou Grande Mestre. Ela pegou de John Harris. John Harris é o autor. Ela escreveu o seguinte: eu testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, fraca e defeituosa como possa parecer, é o único objeto na Terra ao qual Deus dispensa a sua atenção. Todo mundo pensa que essa passagem foi dada a ela como revelação de Deus. E geralmente as pessoas que querem defender a organização, querem defender o adventismo, querem defender essa religião, utilizam essa passagem. Não importa os erros, etc. Eles pensam que Deus deu para ela em visão. Mas na realidade, ela não foi revelado a ela em visão. Na realidade, ela pegou de John Harris e não disse que pegou dele. Nem colocou aspas, nem disse a fonte, nem colocou referência no pé da página, nem nada. Então todo mundo, quando alguém atacava a igreja, as pessoas citavam essa passagem como sendo de Ellen G. White para se sentir confortável na igreja verdadeira. Queridos e amados irmãos, não é bem assim. Ela copiou dele. Pode olhar no quadro abaixo. No quadro abaixo está quase igual, com a diferença de que ela usou 90% da citação de John Harris e acrescentou lá em cima 9 palavras a mais. É isso que um plagiador faz. Ele pega a ideia dos outros, ele pega o pensamento dos outros, ele pega os escritos dos outros, passa como sendo seus e não diz a fonte, não diz com quem pegou, etc, etc. Essas são as evidências que se encontram e há centenas espalhados em seus livros. É por isso que muitos acusam Ellen G. White. Na minha avaliação particular, eu creio que, na realidade, ela era uma estudiosa. Ela lia. E então, baseada em seus estudos, ela fazia a sua produção literária. Não vejo problema nisso. É normal. Todos nós fazemos a mesma coisa. Quando fazemos um sermão, ninguém tem uma visão ou um sonho para fazer um sermão. Geralmente, nós pegamos livros de outros, sermões de outros, títulos de outros, etc. O problema é nós fazermos uma produção e dizermos que essa produção foi dada em visão, como ela fazia. Muito bem, esse foi um exemplo de que Ellen G. White, ela pegava, ela se apropriava, ela copiava material alheio. Por causa disso, uma das suas secretárias soltou a informação de que a produção literária de Ellen G. White era suspeita. Essa secretária chegou a dizer de que Ellen G. White pegava coisas de outros livros e as passava como tendo sido mostradas a ela pelo Senhor. Essas palavras que acabei de ler são da própria Ellen G. White. Isso está escrito em Manuscript Releases, 926, página 77, 7º parágrafo. Essa irmã, ex-secretária dela, falou para o irmão McCullough e disse para ele de que Ellen G. White tinha pouco a ver com seus livros. Por quê? Porque ela tinha pegado tudo de outros livros. Então, Ellen G. White escreve essa carta. Agora, em Manuscript Releases 11, a página 329, no primeiro parágrafo, Ellen G. White diz assim: foi assim que você se tornou minha inimiga. Como? Colocando dúvida sobre a produção literária da sua patroa. Muito bem. Ellen G. White encerra a questão dizendo: suas palavras quanto a mim e aos meus escritos são falsas. Isso quer dizer que eu sim produzo livros como fonte primária, sou eu. Eu não pego nada de ninguém. Eu não copio nada dos outros. Eu não pego as ideias dos outros. É isso que Ellen G. White está dizendo aqui. Mas será que é isso mesmo? Isso então nos leva à terceira parte do estudo de hoje: as evidências de plágio. Como assim? Vamos ver que o livro Patriarcas e Profetas, ao invés de ter sido inspirado numa visão, ao invés de ter sido inspirado num sonho, como ela mencionou, para se qualificar mais do que uma profetisa, na realidade, esse livro está baseado noutra obra
que é a obra de Alfred Edersheim. Alfred Edersheim, ele fez 7 livros, ou 7 volumes, intitulado Bible History, ou História Bíblica. Aqui, nós temos, do lado direito, os títulos dos capítulos dos seus livros. E do lado esquerdo, nós temos os títulos dos capítulos de Patriarcas e Profetas. Os números não são para identificar a ordem dos capítulos, porque Ellen G. White misturou esses capítulos para que não percebessem com facilidade de onde ela pegou. Analisemos juntos. Ela compôs o capítulo intitulado A Criação, baseada em Alfred, A Criação. Alfred já havia feito um capítulo A Queda. Desse capítulo, ela produziu um intitulado A Tentação e a Queda. Ela aumentou apenas 2 palavrinhas. Depois, ela fez um intitulado Caim e Abel Testados, inspirada em Caim e Abel de Edersheim. Edersheim, ele já tinha um capítulo intitulado Sete e seus Descendentes. Ellen G. White se inspirou neles e produziu um capítulo chamado Sete e Enoque. Logo em seguida, ela faz o capítulo chamado Dilúvio. E, por incrível que pareça, Edersheim já tinha um capítulo prontinho, O Dilúvio. Notem a semelhança. Ela faz um capítulo intitulado Depois do Dilúvio, mas Edersheim, 20 anos antes, já tinha feito um capítulo intitulado O Dilúvio. Edersheim trata em seguida de Babel e a confusão das línguas. Ela se inspira nesse capítulo e produz a Torre de Babel. Depois ela compõe um capítulo chamado O Chamado de Abraão. Observem que só existe uma palavra diferente, apesar de terem o mesmo significado. O Chamado de Abraão. Edersheim havia tratado de Abraão chegando em Canaã, ou sua chegada a Canaã. Por incrível que pareça, Ellen G. White fez um capítulo intitulado Abraão em Canaã. As semelhanças são incríveis. Com certeza isso aqui não é coincidência. Pelo contrário, ela pegou como esqueleto a produção de Edersheim e então lançou as bases do livro Patriarcas e Profetas. O capítulo 10, lembrando que não é o 10 lá do livro dela, é aqui em ordem, tá? É intitulado O Teste de Fé. Nós sabemos que é de Abraão. Ela se inspirou lá em Edersheim, A Prova de Fé de Abraão. Edersheim, em seguida, faz um capítulo intitulado A Destruição de Sodoma. Ellen G. White faz um capítulo igual, A Destruição de Sodoma. Depois, ela compõe um capítulo intitulado O Casamento de Isaac. Por incrível que pareça, Edersheim já havia tratado do casamento de Isaac. O penúltimo capítulo do nosso estudo é Jacó e Esaú, de Patriarcas e Profetas. Ela se inspirou lá na coleção de Edersheim, intitulado O Nascimento de Esaú e Jacó. Ou seja, isso aí não é nada coincidência, queridos amados irmãos. Por último, ela escreve um capítulo intitulado A Fuga e o Exílio de Jacó. Edersheim já havia escrito Jacó é enviado para Labão. Nós observamos que ela segue passo a passo Edersheim. É por isso que nós encontramos evidências de que ela não é original. Essas obras, em especial essa obra, Patriarcas e Profetas, não foi dada através de mensageiros celestiais, como ela se arroga. Foi dado através de pesquisa. Ela simplesmente encontrou uma coleção de histórias bíblicas, fez a produção dela e disse que essa produção dela, que esse livro dela, foi dado através de sonho e visão. Muito bem, chegamos ao ponto culminante do nosso estudo. Façamos um pequeno resumo. 1. Ellen Goldwhite foi acusada por uma de suas secretárias de que enganava os membros da igreja na produção de seus livros. Nós lemos isso. Não estamos com acusação gratuita. Não estamos aqui com essa intenção. Estamos aqui simplesmente para analisar. E na análise dos escritos dela, realmente, a secretária dela fez uma acusação.
Muito bem. 2. A irmã Ellen negou que pegava coisas de outros escritores para os seus livros. Nós lemos isso, ela deixou muito claro. Ela disse com todas as letras: o que você diz a meu respeito, de que eu pego coisas de outros livros e coloco nos meus livros, isso é mentira, isso é falso. No entanto, acabamos de ver de que ela pegou muita coisa de outros livros. E 3. Nesse primeiro vídeo, vimos que ela pegou 14 títulos de capítulos de Alfred Idrischen, da sua coleção Bible History, ou História Bíblica. Então, façamos a seguinte reflexão. Será que a profetisa pensou que suas secretárias não falariam dessas cópias? 2. Por que ela passou cópias como sendo visão? E 3. Será que Ellen White fez isso porque só tinha o terceiro ano escolar? Se você quiser saber mais, junte-se conosco nessa série e venha assistir o título número 2, ou a parte 2, e vamos descobrir muito mais coisas nos escritos de Ellen G. White, aqui no canal Revelado em Visão. Até o próximo vídeo.